Olá, muito boa tarde e votos de um feliz ano novo. O Papa Francisco pede, na mensagem para o Dia Mundial da Paz, a eliminação da pena de morte, apela ao perdão da dívida externa e à utilização de pelo menos uma percentagem fixa do dinheiro gasto em armamento para a criação de um fundo mundial que elimine definitivamente a fome. 3 apelos deixados pelo Papa que vão agora ser comentados por Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional. Miguel, boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. São temas que a Amnistia, e também pessoalmente, acredito que subscrevam na totalidade. São temas que a Amnistia Internacional acompanha há muito tempo e, de facto, são preocupações que também têm sido muito da Amnistia Internacional ao longo destes anos e do seu trabalho de advocacia junto de instituições e de entidades e dos governos para que muitas destas coisas se alterem, sim. O Papa Francisco fala desse dever de justiça para com os países pobres do perdão da dívida. É um objetivo que será possível alcançá-lo ou pelo menos aproximar-nos dessa meta? Era importante. A Amnistia Internacional, já no ano passado, já em 2023, tinha uma proposta, uma investigação em que dizia claramente que era importante que os governos tentassem negociar a dívida, sendo que essa dívida podia ser reprogramada ou até mesmo anulada, para permitir aquilo que muitas vezes falha depois em países que vivem com esse problema da dívida, que muitas vezes têm políticas austeritárias, que é, de facto, avançar para uma maior proteção social dos seus cidadãos. E é nesse sentido que a Amnistia defende muito uma reprogramação, uma anulação das dívidas dos países. Tendo aqui presente também a dívida com a proteção do meio ambiente, a dívida ecológica que se tem para com esses países. Sim, isso é daqueles temas que também a Amnistia Internacional acompanha muito. E muitas vezes os direitos ambientais estão também relacionados com direitos económicos e sociais. Nós acompanhamos neste momento, por exemplo, um caso de uma comunidade indígena no Canadá, que tem sido perseguida em termos policiais e jurídicos por defender que nas suas terras não deve passar um gasoduto, e essa comunidade não foi ouvida, não foi tida nem achada para a construção desse gasoduto. Isso significa, de facto, que estes aspectos estão ligados. Portanto, é muito importante trabalhar nestas áreas para que os direitos sejam respeitados. Olhemos o outro apelo dos 3 que o Papa faz na mensagem, 3 apelos muito diretos que faz na mensagem para o Dia Mundial da Paz: a eliminação da pena de morte em todas as nações. Infelizmente, aqui a autonomia das nações vai impedindo que assim aconteça. Sim, apesar de tudo, 2024 trouxe-nos boas notícias e más notícias. As boas notícias foram, por exemplo, no dia 17 de dezembro, a aprovação por mais de 2/3 dos países da Assembleia Geral das Nações Unidas de um voto que acompanha uma moratória da pena de morte, para caminhar para uma eliminação da pena de morte nas leis internacionais e no direito internacional. E isto é um aspecto importante. Por outro lado, um país concreto, o Zimbábue, fez também aprovar em dezembro uma lei em que o Senado defende a extinção da pena de morte no país, faltando a promulgação do Presidente, mas isto são pequenos sinais de que há passos, e são importantes sinais também de que há passos para eliminar a pena de morte em todo o mundo. A este propósito de eliminação da pena de morte, o Papa liga o compromisso com a inviolabilidade da vida humana, alargando aqui, de facto, esse dever de proteção em todas as fases da existência. São temas que estão ligados? São temas, apesar de tudo, a Amnistia Internacional distingue-os. Faz uma clara distinção entre aquilo que são direitos reprodutivos e onde aborda essa questão de outra forma, e aquilo que é depois a pena de morte. A Amnistia Internacional, desde a sua fundação, finca pé de que, de facto, a pena de morte tem que ser extinta em todo o mundo, e é isso que muitas vezes procura. Por exemplo, quando eu falava de más notícias, temos exemplos concretos e muito recentes do Irão, da Arábia Saudita, que são 2 países que ano após ano vão batendo recordes da prática da pena de morte, do uso da pena de morte para presos, muitas vezes para pessoas detidas apenas por motivos de consciência. E temos, por exemplo, na Síria, com todos os últimos acontecimentos mais recentes, em que a Amnistia Internacional fez um apelo veemente em que a justiça seja aplicada, mas que essa justiça
para com aqueles que eram do regime ditatorial de Assad, mas para que essa justiça seja aplicada sem a aplicação da pena de morte. Portanto, há para a Amnistia Internacional uma linha vermelha muito clara e essa é a prática da pena de morte. A eleição de líderes políticos, e te refiro nomeadamente aos Estados Unidos, de alguma forma, enfim, ligados a políticas extremistas, pode temer também que a prática seja mais recorrente? Sim, essa também tem sido uma preocupação da Amnistia Internacional, desde que Donald Trump foi eleito. Tomará posse em breve e aquilo que a Amnistia tem dito é que vai estar muito vigilante perante as práticas dos direitos humanos da próxima administração Trump. Porque a primeira administração Trump, nesse aspecto, foi muito desastrosa. E aquilo que a Amnistia Internacional tem defendido é que, de facto, haja um maior respeito para os direitos humanos. E nisso, os sinais daquilo que o presidente incumbente tem dado não são muito animadores e de facto, a pena de morte ganhou um novo impulso, porque muitos dos seus apoiantes são sobretudo do Partido Republicano, que agora tem uma maioria nas duas câmaras, tem a presidência, portanto, tudo isso deixa-nos preocupados, mas ao mesmo tempo atentos e vigilantes para aquilo que vai ser o mandato de Trump. E antes de falarmos do armamento, eu pedi a Miguel Marujo que aqui apresentasse o relatório da Amnistia Internacional precisamente sobre a guerra a Israel e a prática do genocídio. Esse está em curso, de facto, naquele território e a agravar-se dia após dia? Sim, essa foi a conclusão da Amnistia Internacional. O Papa Francisco, curiosamente, tinha-se sabido uns dias antes que dizia: há especialistas que indicam que estamos a assistir a uma prática de genocídio. Devíamos estar atentos. O Tribunal Internacional de Justiça também tinha feito essa advertência logo no início do ano de 2024, dizendo que havia riscos de um genocídio, e aquilo que a Amnistia Internacional concluiu, depois de uma investigação rigorosa e muito prolongada no tempo, foi de que estamos a assistir a uma prática de genocídio. E essa prática de genocídio consubstancia-se em vários fatores, em vários atos proibidos pela Convenção sobre o Genocídio, que estabelece, por exemplo, que não se deve matar com a intenção de matar, e basta ver aquilo que têm sido muitos dos ataques indiscriminados, sem pré-aviso, e as zonas civis densamente povoadas pelo exército israelita, para perceber que há uma intenção de eliminar fisicamente o povo palestiniano na faixa de Gaza. E é isto que a Amnistia concluiu, num relatório que é extenso, tem quase 300 páginas. E não é uma conclusão de ânimo leve. Muitas pessoas acharam que a Amnistia tinha concluído isto apenas por uma questão quase ideológica. Não é. Não é assim. Foi uma investigação longa no terreno, com a análise de muitos vídeos, de muito daquilo que foi publicado e dito pelos responsáveis israelitas, também com testemunhas de sobreviventes de ataques. Portanto, há todo um conjunto de fatores que ajudaram a Amnistia a concluir por esta prática de genocídio que está a acontecer. E que repercussão teve esse relatório? Bom, o governo israelita, de facto, desdenhou desse relatório, limitando-se apenas ao insulto à Amnistia Internacional. Mas houve muitos setores que disseram que era importante um relatório como este dar sinal também daquilo que uma organização de direitos humanos, que ainda por cima tem o histórico que tem a Amnistia, dizer e afirmar isto para poder, eventualmente, num futuro, que estas práticas terminem brevemente. De outros cenários de guerra, infelizmente temos a Ucrânia também de forma continuada, mas vamos a essa proposta do Papa de criar um fundo a partir do dinheiro gasto em guerra que possa eliminar definitivamente a fome. Enfim, as propostas neste âmbito têm sido muitas, infelizmente dificilmente qualquer uma delas é concretizável. Dificilmente qualquer uma delas é concretizável, mas é bom que elas estejam em cima da mesa. É bom que sejam lembradas, não é? E bom que sejam lembradas, que estejam em cima da mesa. A Amnistia Internacional, por exemplo, neste aspecto, tem sempre defendido que é muito importante, e há pouco eu falava da questão da proteção social, que é muito importante, de facto, que os Estados consigam apoiar mais as suas populações e chegar mais às suas populações. E isso significa que devem, antes de mais, também evitar políticas que sejam elas próprias castigadoras daquilo que é a situação de pobreza e de fome dos seus povos.
E nesse capítulo, quando há pouco falávamos da renegociação da dívida, seja para anular ou seja para reprogramar, aquilo que a Amnistia sempre tem defendido muito é que, no fundo, o dinheiro deve ser desviado, no bom sentido, para aquilo que são práticas sociais certas e justas dos Estados. E os Estados, para isso, não podem estar a canalizar as suas verbas, muitas vezes, para pagar dívida externa apenas e só, ou então para outros gastos, como gastos militares. E isso é muito importante para a Amnistia, que, no fundo, a proteção universal seja alargada, seja uma proteção social alargada a todos os povos, para que, de facto, a fome, sendo um desejo que seja eliminada e erradicada, porque o mundo vive em abundância, mas, no fundo, para que a fome vá progressivamente sendo objeto da atenção dos governos, que muitas vezes não o é. Miguel, pedia um comentário, enfim, mais abrangente a esta mensagem, também no que ela desafia cada cidadão e cada cidadã. Porque há, de facto, aqui temas que têm a ver com o relacionamento entre nações, entre Estados, mas o Papa fala também nessa necessidade de desarmar o coração, uma expressão que utiliza ao longo da mensagem, desafiando ao compromisso pessoal de cada um de nós nesta questão da paz. Sim, a mensagem é muito importante e, como eu disse, obviamente não estou a dizer que o Papa acompanha a Amnistia Internacional, mas há muitos destes... que o objetivo é comum, não é? O objetivo acaba por ser comum nestes temas muito importantes para o mundo. E, de facto, aquilo que é o desafio individual lançado pelo Papa é também muito o desafio que muitas vezes a Amnistia faz aos seus voluntários, aos seus membros, aos seus apoiantes. É um pequeno gesto que pode significar mudar uma vida. Eu lembro, por exemplo, que a Amnistia neste momento tem a decorrer uma maratona de cartas, que é um projeto ambicioso de escrevermos muitas cartas a pedir a libertação de pessoas que estão detidas por motivos de consciência. No caso da Amnistia em Portugal são 6 casos. E aquilo que nós dizemos muitas vezes é escreva uma carta porque muda uma vida. E escrever uma carta pode mudar uma vida. Portanto, esse desafio pessoal está muito presente também naquilo que é o trabalho da Amnistia Internacional. Não é apenas aquelas grandes investigações que fazemos no terreno, é esse trabalho individual que também pedimos às pessoas. E esse é também um dos apelos do Papa aqui na mensagem para o Dia Mundial da Paz, não é? do perdão das penas. Noutro contexto internacional que nas últimas semanas nos chega pelas notícias, é o que acontece na Síria. Há aqui, de facto, uma oportunidade para pôr termo a décadas de violência? Sim. A Secretária-Geral da Amnistia Internacional afirmou claramente no último mês de dezembro que é uma oportunidade histórica para a Síria dar a volta àquilo que foram décadas de terror e de ditadura. Agora, aquilo que eu há pouco também sublinhei, é muito importante que a justiça que seja feita, também seja feita com justiça e que não parta para uma mera vingança daquilo que foram os anos de terror do regime de Assad. Que seja, de facto, um tempo em que a justiça prevaleça sobre todas as outras coisas. Não teremos de temer pelo facto da tomada do poder estar a ser feita por rebeldes também, por terroristas? É complicado. Ou assim considerados? Sim, é complicado neste momento dizer isso. Obviamente que temos um histórico para trás que não nos deixa absolutamente seguros e também por isso a Amnistia tem defendido que os governos europeus não apressem o reverter de decisões de apoio ao asilo de sírios na Europa, mas é importante que as novas autoridades procurem estabelecer-se, até num quadro do direito internacional, estabelecer novas estruturas para um país e que aproveitem, de facto, essa oportunidade histórica, que é o fim do regime de Assad. Miguel Marujo, para este ano 2025, que votos formula? Bastava que um bocadinho de cada uma destas coisas se fosse resolvendo, já era muito bom. Estamos atentos a elas, acompanhando, fazendo a nossa parte. Miguel, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Felicidades muito obrigado também para o trabalho na Amnistia ao longo deste ano de 25. Muito obrigado. Muito obrigado. E em cada quinta-feira apresentamos neste programa a história da celebração do Jubileu. Retomo por isso agora esse percurso e partilho consigo uma nova etapa das celebrações jubilares, que é também uma nova conversa com Dom Manuel Clemente. O nosso encontro com Dom Manuel Clemente é um encontro com a história do Jubileu que vivemos
mas cujas raízes nos ajudam, por certo, a melhor compreender e a viver o jubileu ao longo deste ano. Sr. Manuel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos encontrarmos, agora aqui na Casa Patriarcal, não é? Onde, enfim, muitos outros encontros aconteceram, também por razões históricas. Agora a história do jubileu, e situámos-nos no século XV. Agora vamos aos jubileus, precisamente do século XV. Nós vimos os do século XIV, quando esta história começou, e agora vamos para o século XV. E o primeiro é o de 1423. 23 porquê? Porque ainda não estava fixada esta cadência que agora temos dos 25 a 25 anos. Isso vai exatamente surgir a partir da segunda metade deste século XV. Mas, por enquanto, ainda não estamos lá, e então vai ser em 1423. Foi convocado pelo Papa Martim V, e eu saliento aquilo que já disse atrás. Para vermos a história dos jubileus, temos que ver, antes de mais, a história, porque eles não acontecem no ar, eles acontecem sempre numa determinada situação histórica, religiosa, e que depois dá também o tom a cada uma destas realizações. E isso aconteceu com este 1423. Os que seguiram os nossos programas anteriores devem se lembrar que o Papa Bonifácio IX tinha convocado um jubileu para o ano de 390. E agora, contando 33 anos para a frente, por causa da idade de Cristo, não é? 33 anos, o Papa Martim V, em 1423, convocou também um jubileu. Mas um jubileu que tinha um significado muito especial. Como possivelmente também repararam e lembraram, durante o século XIV tinha acontecido, primeiro, a presença dos Papas fora de Roma. Ou melhor, a ausência dos Papas do Papa, de Roma. sim. Porque os Papas tinham estado em Avignão durante muito tempo, até 1377, não é? Depois, em 1378, dá-se o cisma, não é? Há um Papa em Roma, o Papa Urbano VI, e depois o Papa Bonifácio IX, e depois outros, e havia Papas em Avignão, e a cristandade estava dividida. E isso foi, como podem imaginar, um problema muito complicado para a própria consciência cristã e católica, aqui, sobretudo no Ocidente. E esse cisma tardou muito a resolver-se. Houve linhagem de papas em Roma e houve linhagem de papas em Avignão. De tal maneira que, depois de várias tentativas de resolver este problema de outras maneiras, também cardeais de Roma e cardeais de Avignão juntaram-se em Pisa, em 1409, depuseram os dois e elegeram um terceiro, a quem chamaram João XXIII, ou que se quis chamar João XXIII, que não é o Papa João XXIII que nós conhecemos. E por isso havia 3 papas já, né? E a cristandade, repito, muito dividida, como podem imaginar, muito baralhada, e isto teve graves consequências depois para a vida cristã e até para a unidade da Igreja e da sociedade dessa altura. Até que, finalmente, por interferência e intervenção do imperador, havia uma espécie de rei dos reis, o imperador do Ocidente, convocou-se um concílio que vai realizar-se em Constança, a partir de 1415, e que vai resolver o cisma. Aparecem representantes das várias nações católicas e vai-se resolver esse cisma como? Depondo o Papa de Avignão, depondo este Papa de Pisa e depondo também, aceitando, assim é que é, a resignação do Papa de Roma, do Papa Gregório XII. E então elege-se um Papa só. E esse único Papa que fica, a partir dessa altura, 1417, é o Papa Martim V. E, portanto, está resolvido a este nível, este gravíssimo problema do cisma do Ocidente, e com a eleição do Papa Martim V, o único Papa. E este Papa vai regressar a Roma. Não vai ser fácil, porque Roma tinha estado praticamente sem Papa, quase um século, não é? Mesmo isso. E, portanto, voltar a Roma
com todos estes problemas que estavam no ar, com a falta de autoridade que lá se tinha sentido, com os vários grupos, e alguns até de bandoleiros por ali à solta, Roma era um tumulto constante. Roma e os territórios à volta. Mas o Papa Martim V e os seus colaboradores vão conseguir, de uma maneira muito eficaz, impor a ordem naquela região, e em 1420, portanto não é logo a seguir, em 1420 ele regressa a Roma. E é uma grande alegria para os romanos, que finalmente tinham lá o Papa. É certo que tinham tido os Papas de Roma durante o cisma, mas não era de toda a cristandade. Agora, finalmente, numa cristandade unificada, com um único Papa, Roma respira, não é? E é neste ambiente que o Papa Martim V vai convocar um novo jubileu em 1423. Portanto, é muito significativo. É o jubileu da unidade reencontrada dos católicos. E é muito interessante porque ele é muito correspondido em geral. Vai ser um jubileu com uma enorme afluência de peregrinos a Roma e que vai afirmar, e este é que é um ponto importante e que situa muito este jubileu de 1423, vai ser como que um referendo popular desta reunificação da cristandade ocidental com o único Papa à volta de Papa Martim V. Isso validou essa solução. Porque vai dar assim um novo alento. Pelo menos durante algum tempo havia muitos problemas para resolver, mesmo muitos problemas para resolver. Estamos nós na chamada Baixa Idade Média, estamos a aproximar da Idade Moderna, muitas questões internas que não ficavam resolvidas assim. O cisma estava resolvido, havia um Papa só, mas havia muitas coisas na Igreja que era preciso mudar, que era preciso aperfeiçoar, e pedia-se mesmo esta tal reforma. O slogan, a reforma na cabeça e nos membros. A Igreja tinha que ser reformada de alto a baixo, na vida do clero, na espiritualidade, na vida das pessoas. Havia assim muito apelo e isso tudo estava por resolver. Fosse como fosse, este jubileu de 1423, este reencontro do único Papa em Roma e com uma afluência extraordinária de peregrinos ao jubileu de 1423, foi muito importante, e para o Papa Martim V muito importante, até porque havia, durante todo aquele tempo, e concretamente no Concílio de Constança, que tinha resolvido o problema do cisma, havia já uma certa tendência para sobrepor o concílio ao Papa, não é? E então o jubileu de 1423, a afluência desta multidão católica a Roma, tudo isto sob a égide de Martim V foi importante para reforçar o papel do papado também nesse contexto. Há vários títulos, o jubileu de 1423, tendo os outros elementos que os outros tinham, portanto a procura da indulgência, a peregrinação, a visita às basílicas, tudo isso que lá está, aos túmulos dos apóstolos, Pedro e Paulo, tudo isso, mas tem este aspecto muito importante de ser o reencontro do Papa com a sua cidade e da cristandade com aquele único Papa que era Martim V. E veremos na próxima semana, enfim, que repercussões nos jubileus seguintes também sim, foram permanecendo. Um encontro que vamos manter com o Dom Clemente aqui no programa Eclésia para olhar a história do jubileu.